Opa, oi Gustavo, tudo bom? Eu vou vir aqui, né? Eu sei que eu tô fazendo isso um pouquinho depois, mas é, estou aqui para apresentar o teu vídeo sobre os exercícios de circuito elétrico. Então, sem mais delongas, fique com o vídeo. Bom, começando, Gustavo, temos aqui o primeiro probleminha, que seria para compor a decoração de um ambiente, duas lâmpadas idênticas, L1 e L2, com valores nominais de 100 volts e 100 watts, devem ser ligadas em um aparelho a uma fonte de tensão constante de 200 volts. Deseja-se que L1 brilhe com uma potência de 100 watts e que L2 brilhe com uma potência de 64 watts. Deseja-se que as lâmpadas não queimem também, ok? Dois resistores ômicos, R1 e R2, com valores convenientes, são ligados em série com as respectivas lâmpadas, conforme o esquema que está aqui embaixo. Considerando todos os fios utilizados na ligação como ideais e que as lâmpadas estejam acesas e brilhando com a potência desejada, é correto afirmar que os valores das resistências de R1 e R2 em ohms são respectivamente igual a amperagem de... Aqui a gente vai ter a nossa formulazinha e a gente vai ter o nosso P, que é a nossa potência em watts, certo? Tem que ter o famoso, né? A gente vai ter o nosso U, que é igual à nossa potência. Opa, potência. Arrumar aqui, potência em volts, certo? E a gente vai ter o nosso R, que no caso é nossa resistência em ohms. Então, como que ficaria essa continha? Ficaria 100, certo? Que é a nossa potência em watts, ok? Igual a 100, de novo, que é nossa potência em volts, elevado a 2, certo? Isso tudo sobre o nosso querido R. Ok? Isso daqui vai ficar, porque a gente vai usar o método de substituição. Então, isso daqui ficaria 100 igual a 10.000, certo? Botão aqui. 10.000 sobre R, certo? Porque a gente resolveu aqui o 100 elevado à segunda potência. E aí a gente vai voltar o R, que está dividindo para lá, certo? A gente vai isolar o R e vai ficar 10.000 dividido por 100. E isso daqui dá igual a 100 ohms, certo? A gente já tem a resistência da nossa primeira lâmpada, ok? Bom, continuando, agora a gente precisa achar a potência da lâmpada 2, potência em volts da lâmpada 2. E para isso a gente vai usar a mesma fórmula. A gente vai usar P, vamos colocar um L aqui que é de lâmpada, igual a U normal elevado a 2 sobre o nosso ilustre também L, que é a nossa potência total, certo? Que a gente calculou passado agora, que a gente calculou agora, que é a nossa potência em ohms, certo? Que seria a nossa resistência. E aí o que acontece? Passando o nosso P da lâmpada, que roda a 64 watts, ele vai continuar 64 watts. Então a gente vai só substituir. Tranquilo? 64 watts, aí continuando, vai ficar igual a U elevado a 2, certo? Elevado a 2. Isso daqui sobre 100, certo? Por que 100? Porque 100 é a quantidade de watts do resistor que ele aguenta, ok? E aí, fazendo o método de substituição de novo, a gente vai isolar o U, certo? A gente vai pegar e vamos isolar o U. Vamos isolar o U.
O U vai ficar igual a... Bom, a gente vai isolar o U ainda elevado a 2, certo? E a gente vai fazer o 64, ok? Vezes o 100, certo? Isso daqui vai dar igual a 6.400, ok? 6.400, de boa. E aí, tá vendo que o U tá elevado a 2? Então, agora ele vai extrair a raiz de 6.400. E a gente vai ter um resultado de incríveis 80... Opa, quase que eu erro. 80 volts. Certo? E agora, o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que descobrir a resistência total em ohms, certo? E aí, para completar a voltagem da fonte, a gente precisa que o resistor ele receba 200, certo? Que 200 é a voltagem total, certo? Menos 80, certo? Que é a voltagem que a gente descobriu, que funciona meio como uma comparação, que 200 menos 80 é igual a 120 volts. Então, a gente vai usar esses 120 volts dentro da nossa próxima equação, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma formulazinha, simples, só que agora nossa potência em volts a gente vai corrigir, vai ser 120, ok? 120 igual a resistência, que a gente quer descobrir, certo? A resistência total em ohms, vezes 0,8, que é nossa amperagem, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o R, certo? Passamos o R para cá. O R vai ficar igual a 120 dividido por 0,8. E isso vai dar igual a 150 ohms. Certo? Então, a gente pode dizer, Gustavo, que dentre todas essas alternativas, a nossa resposta é 100 e 150. Certo, Gustavo. Agora, vamos para a próxima. Em um trecho de uma instalação elétrica, 3 resistores ômicos idênticos e de resistência de 80 ohms, cada um são ligados como representado na figura. Por uma questão de segurança, a maior potência de cada um deles pode dissipar, separadamente, é de 20 watts. Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial em volts, que pode ser estabelecida entre os pontos A, B e C do circuito, sem que haja riscos, é igual a 30, 50, 20, 40 ou 60. Para a gente resolver isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vamos usar de novo aquela formulazinha P igual a R vezes I. Só que agora o I é ao quadrado, certo? Bom, vamos lá. Substituindo os termos, a gente vai ter 20, que é o nosso número de watts para cada resistor. Lembrando que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo primeiro aqui relacionando o resistor da direita, certo? A gente está vendo a potência em ampere do resistor da direita daquela imagem, certo? Então, o que vai fazer? Vamos substituir os termos, vai ficar 20 igual a 80, certo? Vezes I ao quadrado, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o simples, né? O básico, que é levar o I para o outro lado. E agora a gente vai ter o famoso 20 dividido por 80, certo? Certo, Gustavo? Beleza. Isso daqui vai dar igual a I elevado a 2, claro, igual a 0,25, correto? E aí, o que a gente vai fazer? O I está elevado a 2, então a gente vai usar aquela mesma regrinha. A gente vai pegar esse I, elevar ele, quer dizer, elevar não, desculpa. Ele vai ficar I, correto? E aí, o 0,25 vai ficar na raiz, certo? E a raiz de 0,25, a gente pode colocar 0,25.
5. Bom, Gustavo, agora que a gente já descobriu nossa amperagem, a gente vai passar para a próxima fase, que é R1 sobre REQ, que é a minha resistência equivalente, certo? A primeira resistência equivalente, certo? REQ1 a gente pode chamar, certo? Isso daqui, esse REQ1 igual a 1, certo? Sobre 80 mais 1 sobre 80, certo? O que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer uma relação entre os resistores que estão em paralelo, que seriam esses dois aqui. E aí, isso daqui, a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre os dois e o resultado dessa equaçãozinha é igual que nossa resistência equivalente, 1, é 40 ohms, certo? E fazendo isso, a gente já pode puxar para descobrir nossa resistência equivalente 2, o nosso REQ2, que vai ser igual a 40, certo? Que é a quantidade de ohms que a gente tem no REQ1, e mais a quantidade de ohms que a gente tem no outro resistor, o resistor da direita, que é 80, certo? Isso daqui vai dar igual a 120 ohms, certo? Então, 120 ohms é o total de resistência equivalente que a gente tem dentro do nosso sistema. E aí, a gente vai voltar para aquela formulazinha, a famosa fórmula do U-RI, né? Que vai ficar U igual a R vezes I, certo? E aí, substituindo os valores de novo, a gente vai ter o U, certo? Que é o que a gente quer descobrir, igual ao R, que o R ele vai ser nosso 120, que é a nossa resistência total de todo o nosso sistema, vezes o 0,5, que é a nossa resistência em ohms do primeiro sistema, certo? E isso daqui é igual, e U, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. U é igual a 60 volts, que é a quantidade total de volts do meu sistema. Certo, Gustavo, agora nosso último exercício. Tu pediu um exercício dissertativo, fui atrás, consegui achar esse, falando sobre os dínamos das bicicletas. São interessantes. Os dínamos são geradores de energia elétrica, utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontram-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que e aí temos as alternativas. A. Corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. B. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. C. Bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. D. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Ou E. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético. E a resposta é a E. Mais precisamente, para a gente afirmar que a resposta é a E, que ela afirma que a corrente elétrica é gerada dentro de um circuito fechado, é porque realmente é um sistema fechado que o dínamo usa. Além disso, a variação do campo magnético que ele se refere é sobre o atrito que o dínamo ele tem com a roda, ou seja, é meio como se a sua energia cinética se transformasse em energia elétrica de alguma forma. Porque o dínamo ele acende a partir do momento que a roda vai girando e entrando em contato com ele. Ou seja, o atrito faz com que a luz acenda, podemos dizer assim. Então, é isso, Gustavo. Muito obrigado. É isso o seu vídeo de física. Se precisar de alguma coisa, assim, é só me falar. Se eu tiver errado em alguma coisa aqui, se eu tiver errado em alguma coisa aqui, me manda, por favor, um feedback do que eu, por exemplo, errei, alguma coisa que eu posso melhorar, porque é assim que, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui?
Porque é assim que a gente constrói, né? Críticas construtivas. Então é isso. Muito obrigado, Gustavo.